Teria algum povo que não só espera, mas clama pela vinda do Anticristo? As profecias sobre o fim dos tempos nos apontam para os filhos de Ismael, mas os que nadam em águas rasas da palavra continuam a insistir de que o Anticristo viria da Europa. Então mantenha sua cabeça aberta e vamos aos estudos. Meus irmãos, o nosso tema de estudo hoje, devido a tudo que tem acontecido no mundo atualmente, tem despertado o interesse das pessoas. E o tema do nosso estudo de hoje será o Anticristo Islâmico. Sim, as bases bíblicas nos apontam para o Islã como o lugar que trará o Anticristo. A Escritura, inclusive, nos dá o direcionamento geográfico de onde ele surgirá. Fizemos um vídeo de introdução sobre o assunto no nosso canal secundário. Vou deixar o link na descrição. O Anticristo esperado para o fim dos tempos será um líder político. E ao contrário do que a grande maioria imagina, de que aparecerá sendo bonzinho, a Escritura nos revela: no final do seu reino, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre das intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. O Islã está à espera da restauração do califado. Para se ter uma ideia, o califa para o Islã é como seria o Papa para a Igreja Católica. Então surge o personagem chamado Mahdi. Esse Mahdi será o último califa, ao qual todo muçulmano deverá seguir. Este é o Messias Islâmico. O Mahdi deverá guiar os seus exércitos contra Israel. A tradição islâmica declara, abre aspas, o mensageiro de Alá disse: os estandartes negros virão do leste, e seus corações serão firmes como ferro. Quem ouvir falar deles deve se juntar a eles e se submeter, mesmo que isso significar rastejar através da neve. Fecha aspas. A tradição islâmica mostra Mahdi se juntando ao exército muçulmano, carregando bandeiras negras. O Mahdi liderará esse exército até Israel e o conquistará para o Islã. A profecia islâmica ainda declara, abre aspas, Jerusalém será o local do bem guiado califado e o centro do governo islâmico, que será encabeçado pelo imã Al-Mahdi. Segundo o Islã, qual seria o tempo do reinado desse tal Mahdi? Maomé afirmou, abre aspas, haverá 4 acordos de paz entre você e os romanos. O 4º acordo será mediado por uma pessoa que será progênie de Hadrat Haron e será mantido por 7 anos, fecha aspas. Segundo o islamismo, o acordo de paz deverá ser feito com os romanos, entende-se cristãos, e o último deverá ser mediado por um judeu, da linhagem sacerdotal de Arão. O profeta do Islã ainda afirma, abre aspas, ele irá governar as pessoas pela sunnah do seu profeta. Estabelecerá o Islã na terra. Ele irá permanecer por 7 anos e então morrer. E os muçulmanos então orarão sobre ele. Fecha aspas. E ele fará aliança com muitos por 1 semana.
e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas. Em uma ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que já está decretado. A tradição muçulmana acredita que Mahdi virá em cima de um cavalo branco, e por incrível que pareça, isso é baseado na escatologia bíblica. Embora os muçulmanos acreditam que a maior parte da Bíblia tenha sido corrompida. Em Apocalipse afirma: "E eu vi e contemplei um cavalo branco. Ele que estava assentado sobre ele veio adiante, conquistando e para conquistar." Os muçulmanos afirmam que a Bíblia está falando de Mahdi, que no cavalo branco julgará pelo Alcorão. E com quem estarão homens com marcas em suas testas, que seriam de prostração. A tradição islâmica ainda afirma que Mahdi encontrará a Torá e o Evangelho escondido de uma cidade chamada Antioquia. Ele guiará o seu povo para uma montanha na Síria, onde tiraria volumes da Torá e refutaria os judeus. Mahdi, embora um líder político, também demonstra ser um líder espiritual. Ainda iria redescobrir a Arca da Aliança no Mar da Galileia. O Anticristo será o principal agente humano de Satanás na Terra no fim dos tempos. Na Escritura Sagrada, vemos que o Anticristo será um líder de um império muito poderoso. Em Daniel 7, versículos 7 e 8, Daniel vê um animal muito diferente dos outros ao qual já tinha visto. Daniel pede para um anjo lhe explicar. Esses 4 grandes animais representam 4 reinos que surgirão na terra. Na última parte do capítulo 7 de Daniel, o anjo descreve as ações desse rei e o seu fim. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sobre o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o juízo será estabelecido, mas o seu poder será tirado e substituído pelo reino do Altíssimo Deus. 300 anos depois, e o apóstolo João descreve o Anticristo e seu império, o Império da Besta, em termos bem similares. Foi permitido à besta falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para fazer o que quiser durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitavam no céu. Mahdi é dito para presidir, sendo o último califa do Islã. O islamismo acredita numa batalha, ao qual o Mahdi levará o Islã a sair vitorioso sobre todas as religiões. Já na Escritura, vemos em Apocalipse que o Anticristo irá, ao mesmo tempo, inspirar e exigir adoração. Essa adoração será dirigida a Satanás, a quem se refere como dragão, e ao Anticristo, a quem se refere como besta. Outra razão para vê-lo também como um líder espiritual é que ele será assistido por um homem a quem a Bíblia se refere como falso profeta. E é claro que esse título, falso profeta, assume a sua natureza religiosa, deixando claro que o Anticristo tentará usurpar a adoração a Deus para que ela seja direcionada a Satanás. Então vemos que o Anticristo e Mahdi são líderes que tirarão a adoração ao Deus da Bíblia e ao seu Filho Jesus Cristo. A Escritura é muito clara que Satanás terá como alvo principal os judeus e tão logo os cristãos. De uma maneira bem interessante, a tradição islâmica fala muito do chamado do Mahdi
em converter principalmente cristãos e judeus para o Islã. A Escritura Sagrada ainda garante que o Anticristo irá atacar Israel, mais especificamente Jerusalém, e se estabelecer no Monte do Templo. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres torturadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante ficará na cidade. Da mesma forma, o Mahdi é dito para atacar Jerusalém e reconquistá-la para o islamismo. Abre aspas. Exércitos carregando bandeiras negras virão de Khurasan, que é o Irã. Nenhum poder será capaz de pará-los, e eles irão finalmente alcançar Ielá, que é a cúpula da rocha em Jerusalém, onde levantarão suas bandeiras. Fecha aspas. Outra meta do anticristo é mudar os tempos e as leis, e assim como ele, o Mahdi também irá impor a lei Sharia, que é a lei islâmica. O calendário islâmico, por exemplo, é baseado na carreira de Maomé. Ele começa na migração de Meca a Medina, chamado de Hijra. Outra similaridade entre Mahdi e o Anticristo é a passagem que descreve o cavaleiro no cavalo branco, embora isso possa não ser literal e sim simbólico. A passagem bíblica que é atribuída ao Anticristo no cavalo branco é também usada pelos islâmicos para identificar o Mahdi na escritura cristã. Essa passagem está em Apocalipse 6, como já vimos anteriormente. O espírito do Anticristo em si é definido por algo muito específico: a negação de que Deus é Pai e que Jesus é Filho de Deus. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus, este não procede. Este é o espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. De encontro a isso, o Alcorão é bem específico. Na blasfêmia, de fato, estão aqueles que dizem que Deus é Cristo, o Filho de Maria. Ou ainda, o mais gracioso gerou um filho? Você pronunciou uma blasfêmia grosseira. Os céus estão para se partir, a terra está para se dilacerar, e as montanhas prestes a desfazer, porque eles clamam que o mais gracioso gerou um filho. Não é condizente ao mais gracioso que ele geraria um filho. E continuam. Os cristãos chamam o Cristo de Filho de Alá. Isso é um dizer de suas bocas. Eles apenas imitam o que os descrentes antigos costumavam a dizer. A maldição de Alá seja neles, como estão desviados da verdade. O Islã ainda nega outro fato: a crucificação do Messias. Lembrando que ela aconteceu, independente de ser no formato em cruz que conhecemos hoje ou no formato em X. Eles disseram: nós matamos Cristo Jesus, o Filho de Maria e mensageiro de Alá. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isto foi feito para que parecesse para eles. E aqueles que nisto divergem estão cheios de dúvidas, com nenhum conhecimento, mas apenas conjecturas para seguir, pois com certeza não o mataram. Não, Alá o trouxe para si. E Alá é exaltado em poder, sábio. João ainda nos revela uma outra particularidade. Vi tronos em que se assentavam aqueles
a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E por mais que hoje, em 2021, a tecnologia seja evoluída, a única religião que pode cumprir isso é o islamismo, pois recebem essas ordens do próprio Alcorão. A Escritura Sagrada nos deixou diversos textos, nos dando a localização de onde virá o Anticristo. Filho do homem, profetize contra Gog, da terra de Magog. Transmita a mensagem do Senhor soberano, príncipe de Ros, que governa as nações de Meseque e Tubal. A palavra príncipe, utilizada em grande parte das traduções da Bíblia, você também encontrará como líder ou cabeça. As nações Meseque e Tubal, descrita na Escritura Sagrada, hoje fazem parte da atual Turquia. E como já foi explicado, a tradição islâmica espera que Mahdi encontre a Torá e o Evangelho, que teriam sido escondidos em uma cidade chamada Antioquia, que também faz parte da atual Turquia. Já em Apocalipse, outro texto nos chama muita atenção. Nas cartas enviadas às igrejas, a de Pérgamo acaba saltando fora as páginas da Bíblia. Conheço a cidade onde você vive. É a cidade onde está o trono de Satanás. Pérgamo, ao contrário de Meseque e Tubal, existe até o dia de hoje com o mesmo nome e também está localizada na Turquia. Assim como também diz o texto: virá de sua terra, no extremo norte, com uma grande cavalaria, e seu exército poderoso atacará o meu povo de Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. O extremo norte de Israel é a Turquia. Eu vou simplificar algumas coisas para você entender. O personagem ao qual a Bíblia descreve como o Anticristo, ele é esperado pelos muçulmanos e eles o chamam de Mahdi. O que é descrito na Bíblia como o falso profeta, os muçulmanos também estão à sua espera. Porém, para eles será um profeta, que eles chamam de profeta Isa, que seria um Jesus muçulmano que vem para convencer cristãos e judeus que estão errados sobre o Filho de Deus. Já o que a Escritura Sagrada relata sobre a volta do nosso Salvador, os muçulmanos também o aguardam. Porém, o nosso Messias, que deve retornar agora no fim dos tempos, eles o chamam de Dajjal. Seria uma espécie de anticristo deles. A escatologia islâmica é exatamente ao contrário da escatologia bíblica. O nosso Jesus para eles é Dajjal. O falso profeta da Escritura Sagrada para eles é Jesus, um Jesus muçulmano que eles chamam de profeta Isa. E o que na Escritura é descrito como o Anticristo, para eles é o libertador, o Messias islâmico, Mahdi. Sobre o tal Jesus muçulmano, profeta Isa, e Dajjal, esses dois personagens vamos deixar para um próximo estudo. Os nossos vídeos sobre escatologia servem para te despertar sobre o fim dos tempos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é de graça. Ajude-nos a levar a palavra do Pai.
sempre que possível e interaja comigo nos comentários. Quando você faz isso ou deixa o seu like no vídeo, isso ajuda a plataforma a indicá-lo para mais pessoas. Que esse estudo sobre o Anticristo não só venha te despertar, mas também te aproximar cada vez mais do Pai. Não deixe de encaminhar o nosso estudo para mais pessoas. E se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.